Senhoras e senhores, o maior medo do brasileiro acaba de acontecer. A Argentina está classificado para a finais da Copa do Mundo e jogará contra a Espanha. Cara, para quem estava esperando um grandioso jogo, e realmente aconteceu, mas principalmente por lado da Argentina, e meio que quem estava botando expectativa na Inglaterra se decepcionou bastante, que era o meu caso, porque eu cheguei e falei aqui, e pelo visto eu estava errado. Eu cheguei e falei, cara, não, vai ser um grandioso jogo, porque a Argentina é agora que vai pegar um time o cracudo é foda. Um time casca grossa, um time que vai pra cima, que pressiona bastante. E simplesmente não é isso que acontece, cara. A Argentina ganha, cara. Por mais que tenha sido apenas de 2-1, ganha numa facilidade, ganha numa leveza, cara, que parecia que tava jogando eliminatório ou talvez até mesmo um amistoso, cara. Porque a Argentina foi completamente avassaladora. Mas enfim, cara, vamos lá, a gente tem muita coisa pra conversar. De costume, começando pelos relacionados, do lado da Inglaterra, basicamente a gente tem o Bifosh, que é o goleiro, Stone, Mac, Hash James, que entra no lugar do Konsa, Spencer, que jogou e fez uma ótima partida. É uma pena, cara, que a Inglaterra tenha perdido. Ele acaba entrando no lugar do Nico. Deck Rice, eleito Anderson, Julie Bellingham, aqui vai pro Morgan Roger, que ele entra no lugar do Madueke, Harry Kane e Anthony Gordon. Já do lado da Argentina, cara, basicamente é o mesmo time. A única coisa que muda é que sai o Depou e entra o Simeone, que é mais ou menos para ter mais velocidade, para fazer mais pressão, que é muito o que ele faz na própria Atlético Madrid, né? Para você que assiste muitos jogos. Mas enfim, cara, vamos lá. O que que a gente tem? Começando no primeiro momento de jogo, a gente tem confusão, basicamente, no primeiro tempo todinho, tá? O primeiro tempo, por mais que a Argentina ainda deu uma dominada, a gente sabia, cara, que isso poderia acontecer. Esse daqui, a mãozada que a gente fala por aqui, o Enzo dá na cabeça do jogador da Inglaterra, não faz o menor sentido, não há motivo nenhum para não ter tomado um amarelo. E simplesmente ele não toma, cara. E a gente sabia, cara, que a gente já vinha com aqueles argumentos da Argentina cansada, a Argentina aceitava que era o time mais fraco e basicamente vinha picotando o jogo, cara, que acaba resultando, basicamente no primeiro tempo, uma completa confusão. E ficou basicamente isso no primeiro tempo todinho, igual como o Casemiro tinha falado, cara. Basicamente o primeiro tempo foi de Libertadores. E basicamente, se o jogo rolou dessa forma, você pode colocar na conta do juiz, cara. O juiz Ismael, eu acho que é assim que pronuncia, Ismael Al-Fait. Cara, sincerão, aqui de coração pra vocês, eu achei o juiz extremamente fraco. E quem diria, né? O juiz, eu aqui criticando o juiz, jamais faria isso, né? Eu que torço pro Flamengo. Mas enfim, cara, é, eu boto muito mais na questão de ele não ter critério. Porque tem muito, não só pro lado da Inglaterra, né? Pra você não falar que eu tô só secando a Argentina, mas também teve muitos lances, cara. Teve uma pisada, eu acho que no pé do Messi, que ele também não marcou falta. Os jogadores da Inglaterra e o jogador também da Argentina chegando pelas costas e ele não dando absolutamente nada. E uma falta aleatória ele dando. Então, tipo assim, esse cara não tinha critério. Então, por exemplo, no próprio lance aqui do escanteio, bem no finalzinho do tempo, cara. Cadê? É bem aqui. No finalzinho do tempo, é impressionante que vai para escanteio e a gente sabe que tem um costume, isso geralmente acontece muito no final do segundo tempo, quando um time tá ganhando o outro, ele deixa marcar o escanteio, ele não apita antes do o jogo acabar. Só que simplesmente ele não apita. A Inglaterra que teria uma grande chance de escanteio, porque nesse momento aqui a Inglaterra tava melhor, um pouquinho melhor, simplesmente ele acaba o jogo. E é isso. E cara, um maior exemplo que, agora puxando um pouquinho de como a Argentina tava dando aquela picotada do jogo, eu vou mostrar aqui um exemplo pra vocês. Em questão das estatísticas, cara, é inacreditável que a gente percebe o quão realmente o jogo foi picotado, principalmente no primeiro tempo, pela Argentina. Em questão, cara, são 11 faltas da Argentina contra 7 faltas apenas da Inglaterra. Dessas 11 faltas da Argentina, eles receberam apenas um cartão amarelo. E a Inglaterra também recebeu um cartão amarelo. São 18 faltas no total e apenas 2 cartões. Então, cara, sendo bem sincero, o juiz ele veio com muito pouco critério. Esse juiz ele já tinha dado muita dor de cabeça em outros jogos. E, sendo bem sincero, muito fraco, cara. E basicamente, o primeiro tempo ele termina assim.
0 a 0. Opa, até pulei aqui sem querer. 0 a 0 para os dois lados. Em questão de números, a gente tem 55% de posse de bola para a Argentina e 45% para a Inglaterra. Não é um valor absurdo, né? Mas eu realmente esperava, cara, que a Inglaterra ia passar por cima, pelo menos na posse de bola, que não é o que aconteceu. E realmente esses números condizem com o que aconteceu na partida. A Argentina, em questão não só de números, mas também no jogo jogado, foi melhor sim. Em questão de chutes, a gente tem um chute da Inglaterra e dois chutes da Argentina. Porque basicamente no primeiro tempo não estava tendo muito jogo. E 0 chutes a gol. Ninguém chutou pro gol. É impressionante. Mas voltando, cara, do segundo tempo, a gente tem o gol do Gordon. Até pulei aqui sem querer. A gente tem um gol do Gordon. Um Gordon, cara, que sendo bem sincero, na partida ele tava meio apagado. Ele tava fazendo o estilo de jogo, cara, que eu acho que não é muito o tipo dele, que ele tava tentando partir pro dribbling, só que ele é um cara um pouco mais alto, né? Eu acho que ele tem 1,80 m. E ele é meio mais, tipo, ao corpo, tipo, só na corrida e indo no corpo. E tava tentando driblar, tá ligado? E não tava dando muito certo. E o que que acontece? Quando ele joga mais centralizado, como acontece o gol dele, uma bola saída do Harry Kane não, eu acho que é do Bellingham. O Bellingham cruza a bola, o Gordon basicamente puxa no meio sozinho e chuta no gol e sai comemorando. Cara, até esse momento aqui, a gente pensou o quê? A Inglaterra agora vai crescer. Inclusive, cara, ela já tava jogando bem. Só que simplesmente, cara, a Inglaterra começa a se acovardar de um jeito que começou a impressionar absolutamente todo mundo. Eu, você, o próprio argentino, talvez, o pessoal da Casa TV, tava todo mundo ficando, como é que eu posso falar? Incrédulo o que estava acontecendo. A Inglaterra se acovardou. A Inglaterra pipocou depois que fez o gol. Porque foi no melhor momento que a gente pensava que eles iam chegar e falar assim: não, agora vamos fazer o segundo, vamos pressionar bastante a Argentina e vamos ver se a gente consegue distanciar para ir para essa final, cara. E não é o que acontece. Simplesmente eles, eu acho que desistiram, cara. Eles realmente estavam com um pensamento, o técnico estava com um pensamento de vamos fazer um gol e vamos se fechar. Parece muito o Vasco da Gama, mas enfim, cara. O que que acontece nessa pressão da Argentina que o Bifford faz uma senhora defesa, cara. Na hora da pressão, um cruzamento do Messi, e a gente ainda vai chegar no número do Messi, o Messi ele cruza essa bola no meio da área, dá de cabeça e Bifford faz uma senhora defesa que poderia ter gerado um gol, cara, extremamente perigoso. Não só como essa, e também tem outra defesa, cara, ele faz uma defesa seu gato que, tipo assim, ele tá parado e levanta o braço e faz uma senhora defesa, tá ligado? Aquele famoso reflexo de gato. Mas pra vocês terem noção, cara, o quão a Argentina não. Enquanto a Inglaterra tava com tanta pressão, a Argentina, cara, ela faz quase 14 minutos de pressão. É claro, né, que não é 14 minutos com a bola em si, mas são 14 minutos de pressão. Cara, a Inglaterra desistiu. Não tem muito o que falar. A Inglaterra, ela teve total capacidade e tinha time e tinha jogadores, principalmente no individual, que poderiam ter aparecido mais e simplesmente todo mundo desapareceu, todo mundo se acovardou. Inclusive, cara, Bellingham e Harry Kane, cara, completamente apagado. Principalmente o Harry Kane, que não é de hoje, cara, que ele meio que é apagado na partida. O Bellingham, ele até tava tentando, ele até faz umas boas jogadas, mas simplesmente não acontece absolutamente nada. Ele não consegue gerar pelo menos uma assistência para gol. E fica por isso mesmo, cara. Os caras simplesmente ficaram completamente apagados. Depois disso, cara, é aquela coisa. Quem faz pressão pode fazer o gol. E o que que acontece depois do lance do Bispo? Sai o gol do Enzo Fernandes. Enzo Fernandes, cara, que, vamos lá, ele chega ao seu segundo gol nessa Copa do Mundo, que ele já tava vindo meio que criticado nos últimos jogos, que não tava fazendo bons jogos. Ele até fazia o gol no último jogo, mas ele simplesmente ficava a partida toda apagado, tá ligado? Pode até se salvar um pouquinho por causa do gol, mas pra quem assiste o jogo jogado, vê que ele não fez uma boa partida. Sai do gol dele a primeira assistência do Messi, mas eu vou deixar pra falar só no segundo gol da Argentina, pra falar uma coisa só, né? Vamos lá. Como sai o gol dele? Deixa eu ver onde é que eu tava. É aqui. O gol dele sai uma bola de rebote. O Messi já tocou essa bola. Ele pega a bola fora da área, chuta pro gol e faz um senhor golaço e sai comemorando. Cara,
é bizarro, cara. Que aqui já faz mais ou menos aos 85 minutos. Desde o primeiro gol da Inglaterra, a Inglaterra estava totalmente na área da defesa. A Inglaterra, cara, desculpa falar de novo, a Inglaterra pipocou. A Inglaterra tinha total capacidade de chegar e ganhar, virar essa partida, meter um 2-3-0, porque teve também suas oportunidades e simplesmente não aproveitou, cara. E é uma pena. Mas vamos lá, cara. É aquela coisa, mais uma vez, pressionando, pressionando e pressionando, a Argentina vai lá e consegue fazer o seu segundo gol. E sai de quem? De Lautaro, cara. Inclusive, essa foto é até dele chorando. Inclusive, cara, o Lautaro, ele meio que dá uma volta por cima, porque na última Copa ele meio que saiu criticado porque não fez uma boa Copa. Ele chega nessa Copa agora e consegue fazer uma ótima Copa, cara. Ele faz o seu terceiro gol, mais uma vez, a assistência do Messi. Vou mostrar logo o lance pra vocês e depois a gente comenta sobre os números. Vamos lá. Uma bola cruzada do Messi. O Messi cruza essa bola, o Lautaro mete de cabeça e faz o gol e sai comemorando o gol da virada da Argentina. Agora vamos lá, em questão de números do Messi. O Messi ele chega à sua quarta assistência nessa Copa do Mundo. Ele chega a 9 participações nessa Copa do Mundo. E ao todo, né, em Copas do Mundo ele chega a 12. Cara, é impressionante o que o Messi faz com 38 anos, cara. A melhor Copa dele é a última, com grandes chances de ele chegar e ganhar ela, tá ligado? Então ele vai ser mais gigantesco ainda se ele ganhar essa segunda Copa. Mas enfim, cara. Se tudo isso aconteceu, e agora é o meu tópico principal pelo motivo da Inglaterra ter perdido, vocês podem botar na conta do técnico da Inglaterra. Se a Inglaterra perdeu, foi porque Thomas Tuchel se acovardou. Cara, é impressionante que depois do primeiro gol, ele basicamente, para quem assistiu o jogo jogado, ele preencheu o meio de campo. E depois que a Argentina faz o segundo gol, aí sim que ele pensa para botar o Rashford. E cara, tipo assim, por que ele não colocou antes? Eu sei que é muito fácil eu chegar aqui e falar, até porque ele é o técnico e eu só sou o cara que tô analisando. Porque é óbvio que se ele tivesse ganhado, eu teria falado assim, não, esse cara é um gênio, ele no momento certo fechou logo o time, segurou a Argentina até o final e venceu. Mas não é o que aconteceu, cara. A Argentina chegou e atropelou a Inglaterra. Então, óbvio que ele vai sair como um próprio vilão. Então, cara, mais uma vez, é uma pena que ele não conseguiu levar a Inglaterra para uma final. A Inglaterra, cara, ela tá já há 60 anos sem chegar a uma final na Copa do Mundo, que na última eles ganharam. Então, no caso, vão ficar há 64 anos até a próxima Copa. E é uma pena, cara, que esse cara aqui tenha acabado por aqui, porque ele se acovardou. Então, exclusivamente a Inglaterra perdeu por conta dele. E meio que provavelmente vão renovar com ele, né? Eu acho muito difícil você não renovar com um cara que consegue chegar numa semifinal de Copa do Mundo e você não recontratar esse cara porque ele fez um bom trabalho. Então fica aquela questão também, desculpa dar uma prolongada na parte aqui dele, mas fica aquela questão, cara, de eu tinha falado no último vídeo. Se ele chegasse na final da Copa do Mundo, ele seria um gênio por não ter levado o Palmer, por não ter levado o Arnold, por não ter levado o enfim, os jogadores que são as estrelas do time, né? E provavelmente, talvez ele nem seja criticado, tá? Talvez realmente passe um pouco batido essa questão, porque eu acho que, pô, ele chegou na semifinal, cara. Mas se acovardou. Enfim, cara, basicamente a partida ela termina assim. Teremos uma final entre Espanha. Teremos uma final entre Espanha e Argentina. Eu acho que é o maior pesadelo pra quem não gosta muito do Barcelona e o maior pesadelo pra quem é brasileiro, cara. Porém, pra você que não gosta muito do Yamal, vai ser difícil ter que torcer pra ele, pra Argentina não ganhar, né? Porque eu me sincero, 100% não, 100% não. 98% dos brasileiros tá torcendo agora pra Argentina. E é uma dor no coração pra quem é Real Madrid. Enfim, cara, na minha opinião, que cai um meteoro nesse jogo. Não, tô brincando. Mas enfim, rapaziada, o vídeo foi esse. Vamos ter uma grandiosa final. Tem tudo pra ter uma grande final, porque a gente tem um lado lá, uma Espanha que não se acovarda.
Pelo menos é o que eu espero. E do lado de cá, a Argentina também que não sou acovado. Sendo bem sincero, cara, o favoritismo eu diria que tá muito 50-50, mas um pouquinho puxado pra Espanha. Eu zicando a Espanha, né? Mas enfim, cara, nesse duelo vai ser muito interessante, vai ser uma senhora final. E vamos esperar ser jogado e a história ser escrita. Então, rapaziada, para você que me acompanhou até esse o penúltimo vídeo da Copa do Mundo, muito obrigado de verdade mesmo. A gente vai estar fazendo a final e eu espero que seja um grandioso jogo. Deixa o like, se inscreva no canal, tamo junto, é nóis.